Olá, pessoal. Mais uma vez estamos aqui para apresentar o módulo 4 do Ayurveda, continuando o nosso curso de formação. Então, nós vamos para a primeira aula do módulo 4, onde a gente vai falar sobre os 6 sabores e o uso das especiarias. Nossa, maravilhoso esse módulo, chega da água na boca. E aí, pelo Ayurveda, nós temos 6 sabores, né, para o nosso paladar, que são bem conhecidos, né? O salgado, o doce, o amargo, o picante e o adstringente, o ácido. A gente geralmente não lembra que existem eles, mas eles são muito importantes para o nosso dia a dia, para a nossa alimentação. Eles têm funções no nosso organismo e aí, através dos nossos doshas, a gente precisa do uso deles diariamente. Então, através dos elementos, o sabor doce, ele está ligado à terra e à água. E aí a gente lembra de Kapha. O ácido está ligado à terra e ao fogo. O salgado, à água e o fogo. Então a gente lembra do Pitta. O picante, o fogo e o ar. O amargo, o ar e o éter, ou espaço, que a gente lembra de Vata. E o adstringente, o ar e terra. Então, dentro desses sabores, junto com os nossos elementos, os nossos 5 elementos, a gente observa que se a gente tiver um consumo maior de um determinado sabor, a gente pode agravar os nossos elementos. Por exemplo, uma pessoa Kapha, que tem os elementos terra e água predominantes, se ela tiver um alto consumo de doce, isso vai fazer com que agrave os elementos terra e água. Então, isso vai poder trazer prejuízos para uma pessoa de constituição Kapha. Então, é um sabor que ela vai ter que consumir, mas consumir com moderação. No caso do salgado, onde a gente fala de água e fogo, a gente sabe que é o Pitta. Pitta tem água e fogo. Nesse sentido, se Pitta tiver um alto consumo do salgado, ele vai ter agravos da saúde, vai aumentar esses elementos e não vai ser bom para Pitta. E o amargo, que é o ar e o éter, que é para Vata, lembra muito de Vata, o ar e o éter, né? Constituição de Vata. Se comer muito amargo, vai agravar. Eu que tenho uma constituição muito Vata, não gosto de amargo de jeito nenhum, mas eu tenho que consumir uma pequena quantidade. Porém, eu não vou consumir em excesso. Então, isso que a gente vai ir aprendendo hoje nesse módulo. E aí, a gente começa a falar exatamente dos sabores e dos doshas, das constituições, a gente continua. Então, pessoas de constituição Vata, como o meu caso, devem evitar alimentos em excesso, amargos, picantes e adstringentes, porque eles tendem a agravar, né, o desequilíbrio de Vata. Então, eles podem causar excesso de gases, mais secura na pele e nas articulações, ansiedade, que já são sintomas que Vata tem quando começa a agravar. Imagine se a gente consumir uma quantidade grande desses sabores. Principalmente o amargo, no caso do Vata, porque exatamente são os elementos que correspondem a esse sabor. E as pessoas de constituições Vatas tendem a consumir preferencialmente alimentos doces, ácidos, salgados. Então, assim, o Vata, ele pode comer um pouquinho de docinho a mais, um pouquinho de salgado a mais, um pouquinho de ácido, mas ele também não pode exagerar. A gente precisa, através do Ayurveda, atingir o nosso equilíbrio. Então, a gente tem que saber dosar o que a gente vai comer em menor quantidade, o que a gente vai comer em maior. Isso não quer dizer que a gente vai abusar. Todo o abuso, todo o excesso, ele causa um agravamento, um desequilíbrio. E não é isso que a gente busca no Ayurveda, a gente busca o nosso equilíbrio. Bom, continuando falando sobre os sabores e os doshas, vamos falar um pouquinho das pessoas com constituição Pitta. O que Pitta precisa evitar para ter saúde? Os alimentos ácidos, picantes e salgados em excesso.
Não quer dizer que Pitta vai deixar de consumir esses sabores. Na verdade, nós precisamos todos de ter os 6 sabores. A diferença é que a gente vai equilibrar esses sabores. No caso do Pitta, ele vai diminuir a quantidade de ácido, picante e salgado, e aí ele vai poder aumentar o consumo de outros sabores. Isso é muito importante para ter saúde, principalmente para Pitta. Porque Pitta, geralmente as pessoas de Pitta consomem muitos alimentos ácidos, picantes e salgados e tem vários desequilíbrios digestivos, de pele, de edemas, de várias coisas, onde ele não vai associar a alimentação. E a alimentação é extremamente importante para todas as constituições, mas principalmente para o Pitta. Então, o ácido picante ou salgado, eles vão aumentar o fogo corporal. Podem causar azia, queimação, irritação, entre vários outros agravos, até chegar a uma patologia. Então, o que Pitta pode consumir? Pitta pode consumir preferencialmente alimentos doces, amargos e adstringentes. Amargo para Pitta é excepcional. Por quê? Pitta geralmente desenvolve problemas no fígado. E o alimento amargo, o sabor amargo, ele ajuda nesse processo de melhora do fígado. Então, é muito importante para a Pitta consumir o amargo. Ele vai aumentar a quantidade de doce, amargo e adstringente e vai diminuir a quantidade de ácido, picante e salgado na alimentação diária. E aí, continuando, vamos falar sobre as pessoas com a constituição CAFA. O que CAFA deve evitar? Os sabores doce, ácido e salgados. Esses sabores vão agravar a vata. De alguma maneira, principalmente salgado e doce, é muito complicado quando é consumido em excesso, porque aí causa letargia, apego, retenção de líquido, e aí vai virando uma bola de neve, vai causando os agravos e as patologias. Então, o que é bom para as pessoas CAFA? Principalmente alimentos picantes, amargos e adstringentes. Então, ele vai aumentar a quantidade desses sabores na alimentação para poder ter um equilíbrio e reduzir os doces, ácidos e salgados, mas principalmente os doces, porque CAFA já tem uma constituição corporal um pouquinho maior, e aí esse alimento doce ele vai aumentar o elemento terra. Então, a gente deve reduzir. Não quer dizer que a gente vai eliminar. Pelo resto da vida não vai comer mais doce. Pelo contrário, o CAFA ele deve comer doce, mas a quantidade é moderada, é pequena. Deve ter sempre essa noção de equilíbrio. E aí, os sabores têm a ver com as emoções. Exatamente pelo sentido que eles vão atuar no nosso organismo, eles também podem atuar no nosso emocional. Então, por exemplo, os sabores doce, ácido e salgado são fortes e emolientes no caráter, enquanto o picante, o adstringente e o amargo são secos e leves. Para manter o equilíbrio adequado da química do corpo, é importante estarmos conscientes das atividades dos elementos dentro do nosso corpo. Então, todos nós temos que observar, por exemplo, um Pitta. Se ele consome uma quantidade grande de sabor picante, ele vai ficar mais irritado, ele vai ficar mais sem paciência, ele não vai se sentir bem. Então, as relações dele, pessoais, no trabalho, na família, elas vão ser de atrito pelo tipo de alimentação que Pitta vai consumir. Da mesma forma, o CAFA. Se o CAFA consumir um excesso de alimento salgado, por exemplo, ele vai ter mais edema nas pernas. Isso vai causar mais letargia. Ele vai ficar mais quietinho. Ele vai ficar mais triste, mais deprimido. E isso vai afetar as relações em todos os locais, no trabalho, com a comunidade, com os vizinhos, com a família. Então, tudo que a gente for consumir, isso vai afetar as nossas emoções. Um vata, por exemplo, um vata que consome demais
os alimentos que ele não deve, isso vai fazer com que ele tenha uma ansiedade muito grande, que ele comece a fazer várias coisas ao mesmo tempo e não consegue terminar nenhuma, fica muito agitado, falar demais. Então, a gente realmente tem que pensar muito antes de se alimentar. Não se alimentar só pelo olhar um buffet, olhar um local e falar, o que eu quero comer hoje? Não, a gente tem que observar os alimentos de a forma da nossa constituição, como nós somos, o que realmente a gente precisa para ter saúde, equilíbrio e longevidade. E aí, os sabores têm algumas ações no nosso corpo, né? E uma coisa muito legal do Ayurveda é que a gente não conta com caloria, grama de gordura, índice de colesterol, como geralmente está lá nos pacotinhos que vem dizendo o que tem, se tem gordura saturada, se tem excesso de sódio, se tem excesso de açúcar. Esse não é o pensamento do Ayurveda. A gente tem que aprender quais são os sabores que são bons para nós, para a gente poder ter uma harmonia, né, com a nossa constituição, com o horário que a gente deve comer, com a estação do ano, com a nossa idade. E aí, algumas pessoas vão se beneficiar com alimentos quentes e condimentados. Outros vão se beneficiar com alimentação mais leve e fria. E algumas pessoas se beneficiam da carne, enquanto outros seria melhor ser vegetarianos. Então, o que é o mais importante? Identificar o tipo de alimento que a gente deve comer e o que a gente deve evitar para a gente ter equilíbrio na saúde. E uma coisa muito, muito importante para se guardar, todo terapeuta ele tem que lembrar disso. Nada é bom para todo mundo o tempo inteiro. Tudo pode ser remédio ou adoecedor, depende de quem, de quanto e de quanto. Isso é muito importante. Por quê? As pessoas são diferentes. Por exemplo, um pita a gente tem que, na época do calor, né, na época de verão, a gente tem que reduzir drasticamente os sabores que vão fazer mal para a pita, como o picante, como o salgado. E aí, quando vem o frio, a gente pode aumentar um pouquinho dessa quantidade, na época do clima frio, para poder fazer um equilíbrio do corpo. A mesma coisa, por exemplo, quando a gente fala de vata, a gente vai falar, inclusive, por exemplo, da pele. Pele de vata é muito seca. Quando a gente está na época de seca, principalmente aqui em Brasília, os vatinhas estão lá com o cotovelo cinza, os joelhos acinzentados, e aí ele precisa utilizar uma quantidade de óleo no corpo. Então, quando estiver na época fria, ele vai utilizar uma quantidade maior. Então, a pele vai se nutrir, o corpo vai se nutrir com aquela quantidade. Se tiver muito quente, ele não vai usar a mesma quantidade de óleo, ele vai reduzir. Então, a gente tem que avaliar bem as condições do clima, o horário. Por exemplo, um pita, ele pode comer pimenta no horário do almoço? Ele não deve comer pimenta no horário do almoço. Ele deve comer pimenta à noite, que está mais frio, alguma coisa de manhã, porque a gente tem que pensar na temperatura. Para um vata, por exemplo, à noite ele pode usar uma coisinha mais picante, porque o vata sente mais frio, tem menos tecido adiposo. Então, a gente tem que olhar essas nuances e ir aprendendo o que cada um precisa para a gente realmente ter o nosso equilíbrio no nosso corpo. E aí a gente começa hoje a falar de alguns conceitos que se chamam Virya. Virya é uma potência, uma energia. A gente conhece como mais potência. Então, hoje a gente vai falar dos Rasas, dos Viryas, Vipak e o Prabhava, que é uma outra coisa que a gente vai falar hoje, mas a gente vai se basear mais em Rasa, Virya e Vipak. Vamos começar pelos Rasas, que foi o que a gente já falou anteriormente. O que é raça? Raça é os sabores.
Então, a gente viu que nós temos 6 sabores, 6 raças, o doce, o ácido, o salgado, o picante, o amargo e o adstringente. Quando eu falo em víria, eu falo em potência desse sabor. Aí vocês vão começar a compreender melhor por que para um doxa é melhor algum alimento, algum sabor do que para outro. Então, por exemplo, no caso do raça doce, qual é a potência desse sabor? Ele é um sabor frio. Do ácido, qual é a potência desse sabor? Qual é o víria? Quente. Do salgado, qual é a potência? Quente. Do picante, a potência quente. Do amargo, o frio. Do adstringente, o frio. Então, a gente começa a observar que todos os raças, ele tem um tipo de potência. E isso é bastante importante para quando a gente for fazer as prescrições, né, as orientações alimentares para cada doce. E aí, a gente vai falar um pouquinho do VIPAC. Daqui a pouquinho eu volto para essa planilha. O que é o VIPAC? O VIPAC é o efeito pós-digestivo. Depois que a gente consome o alimento, a gente chama isso de VIPAC. E a maioria dos alimentos, o efeito VIPAC se torna doce, depois de ser deglutido ou digerido. Aí, geralmente, a gente fala que o paladar pós-digestivo é doce. Então, a gente vai observar na planilha novamente que a grande maioria, por exemplo, o doce vira doce. O ácido continua ácido, o salgado vira doce no efeito pós-digestivo, o picante continua picante, o amargo vira picante, o adstringente vira picante. Então, a gente tem que avaliar sabor, que é o raça, o víria, que é a potência, e o VIPAC, que é o efeito pós-digestivo no nosso corpo. O que vai ser transformado o sabor doce, por exemplo. Então, a gente vê que alguns aqui, eles se tornam diferentes. E aí, o Prabhava. O Prabhava é uma ação única, singular, ou uma erva, ou aquele sabor, ele vai ter. É uma coisa diferente. Ele tem ele não é igual ao sabor, nem à potência e nem o efeito pós-digestivo. O Prabhava é uma coisa única que aquele alimento, aquele sabor vai ter. Por exemplo, no caso do Prabhava, a gente deu um exemplo aqui de doce, né? Colocando aqui mel quente. O mel, ele vai ter um víria quente. É uma coisa do mel específico, é um Prabhava. É uma especificidade do mel. No caso de algo ácido, a gente coloca que o limão, ele vai ter um víria frio, é específico dele. No caso do salgado, o tamarino, ele vai ter um víria frio, é um prabhava, é algo específico do tamarindo. Do picante, a cebola tem um víria frio. Do amargo, açafrão, tem um víria quente. Do adstringente, a romã doce, tem um VIPAC doce. Então, assim, isso é o que acontece no nosso organismo. E aí a gente dá algumas opções do Prabhava para vocês entenderem que existem elementos, existem tipos de sabores que vão ter coisas específicas que vão, que aquele elemento, que aquele alimento, ele vai trazer para o nosso organismo. E aí eu deixo para vocês uma frase do Dr. Vasant Lad, que tem um livro maravilhoso sobre a Ayurveda, que o elemento água é a base para a existência sensorial do paladar.
A língua precisa estar molhada para sentir o sabor de uma substância. Hoje eu sei que a aula foi bem específica, falando sobre os raças, o Vipac, o Virya, o Prabhava, e aí a gente vai falando um pouquinho mais para vocês poderem aprendendo esses nomes em sânscrito e esses objetivos. Então, até a próxima aula, até o próximo módulo. Gratidão.